Irmãos, eu gostaria de abrir 1 Tessalonicenses capítulo 4. Onde é que está o som? O nosso irmão está lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, versículo 4. Não, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Tudo bem, irmãos? Amém? Vamos levantar a mão, vamos orar. Senhor, nós queremos neste momento colocar aquilo que vamos falar. Senhor, que este povo que está aqui, que separou este dia para receber essas informações, não fiquem apenas com a informação intelectual, mas nós sabemos que tem que começar com a informação intelectual, mas que verdadeiramente saiamos daqui convencidos daquilo que temos que fazer. Senhor, ensina-nos a tomarmos posição na Tua presença, em nome de Jesus. Antes de começarmos a colocar a nosso PowerPoint aqui, por favor, sentem. Eu queria contar uma história na realidade eu queria ler uma carta de uma mulher, que depois de uma ministração, ela estava muito, muito feliz, agradecendo, porque ela tinha alguma coisa errada com ela. Depois que ela se casou, ela descobriu que algo muito, muito errado estava com ela. Porque depois do casamento, quando o marido se aproximava a ela, ela ficava apavorada pela aproximação daquele marido. Os dois se casaram direitinho, namoraram direitinho, né, irmãos? E se noivaram, se casaram, aparentemente não havia nada de errado. Mas ela descobriu aquele momento de pavor, de intimidade, era porque ela tinha sido abusada sexualmente. Vocês estão me ouvindo? E a questão do abuso sexual não é 20%, 10%. Irmãos, 50% da nossa população, mais agora, com toda essa situação em que a Loma está apontando, irmãos, nós estamos enfrentando uma situação terrível. Agora, eu estou falando que eu sei daquilo que eu estou falando, porque nós estamos fazendo 29 anos agora de Ministério de Libertação. E começamos focando muito no início na questão de feitiçaria, da bruxaria, da idolatria. Mas o nosso foco foi mudado para restauração sexual ou perversão sexual, para restaurar aqueles que caíram na perversão sexual depois de um certo tempo. Porque a feitiçaria trazia perversão, a idolatria traz perversão. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas Romanos capítulo 1, de 18 em diante, realmente mostra que o que está por trás do homossexualismo, do comportamento pervertido, é a idolatria. Quando toda uma nação adora a Rainha dos Céus. E o Brasil foi entregue à adoração da Rainha dos Céus desde o início da nossa história. Rainha do Céu está representada no Brasil pela Aparecida. Ela está em vários lugares. No Japão ela aparece com o nome de Amaterasu.
Na China vai com o nome de Quan Lin. No Egito vai com o nome de Isis. Índia vai com o nome de Shiva. E assim em vários lugares. Não é a mãe de Jesus. Vocês estão me ouvindo? É mãe, aquela que se diz mãe de Deus, não é? Mas é antigo principado que domina junto com Satanás e principados potestades para perverter, para destruir a humanidade. Então, abuso sexual. Então, uma definição médica. Abuso sexual é definido como exposição de uma criança a estímulos sexuais inapropriados para a sua idade, seu nível de desenvolvimento psicossocial e seu papel na família. Isso é uma definição ultra simples. E agora, nós temos uma definição de conselheiro. Esse é o Dr. Dan Allender. Ele escreveu um livro chamado Lágrimas Ocultas. E ele diz assim: o abuso sexual consiste em qualquer contato ou interação, olha, visual, verbal, só visual, só verbal, só visual, só verbal, psicológica, entre uma criança adolescente e um adulto. Quando a criança adolescente está sendo usada pelo adulto para sua própria estimulação sexual ou para qualquer outra pessoa. O abuso pode ser cometido por um menor, quando este é significativamente mais velho do que a vítima. Por exemplo, um menino de 12 anos pode abusar um outro menino de 7 anos, ou de 5 anos, ou uma menina de 5 anos, de 7 anos. Ou quando o perpetrador está numa posição de poder ou de controle sobre uma outra criança. Filho de patrão abusando filho de empregado da mesma idade. Dá para entender, né? Quando o abuso é cometido por um adulto ou por uma criança mais velha, que seja parente de sangue ou de lei, constitui-se incesto o abuso sexual intrafamiliar. Agora, irmãos, eu quero colocar aqui duas coisas: mito e fato sobre o abuso sexual em criança. Porque nós temos uma ideia, quando nós falamos de abuso sexual, você pode imaginar uma série de coisas. Existe mito, existem fatos. Geralmente o mito não é comprovado. Então o pessoal diz: isso é raro, imagine. Só que pode acontecer em mais de 10% das famílias. E esse dado é bem anterior. O abuso sexual ocorre somente nas classes menos privilegiadas. Aquela ideia, só no meio da comunidade, no meio da periferia, daquele povinho que não entende nada. Mas, irmão, não é isso. O abuso sexual é comum em todos os grupos socioeconômicos, educacionais, religiosos e culturais. Irmãos, vocês não imaginam professor da USP sendo pego porque ele era um pedófilo. Vocês estão me ouvindo? Eu creio que ele estava desesperado. Então ele jogou no lixo um DVD daquele antigo, né? Com ele praticando sexo com adolescentes. Como é que pode? Está deixando exatamente as provas naquele lugar. E aquele homem foi preso, né? Olha só, em todos os grupos socioeconômicos, educacionais, religiosos e culturais. Agora você sabe muito bem o que a Igreja Católica está enfrentando. Alguns anos atrás, a Igreja Católica teve que pagar milhões de dólares para, como fiança, né? Para calar certas pessoas. E ela continua. E agora você pode dizer, está vendo? Igreja Católica. Mas, e na Igreja Evangélica tem disso? Tem. Tem, e nós vamos ter que tomar providências nesse sentido.
culturais. No Oriente, no meio do Islã, não tem. Tem. No meio dos japoneses, nepaleses, não tem. Tem. Então, outro mito as vítimas de abusos sexuais são meninas. O fato, 10 a 20% das vítimas identificadas são meninos. Eu fui recebido por uma casa, por um arquiteto, e fiquei naquela casa. Naquela casa havia um menino de 9 aninhos. A cabecinha dele não funcionava direito, porque na hora de nascer faltou oxigênio. Então a cabecinha dele funcionava como se fosse de 5. O corpinho era de 9. Então ele estava na escola e os pais foram passear. Deixaram o menino de 9 anos com aquela cabecinha de 5 com o tio e irmão da esposa. Enquanto o papai e a mamãe estavam passeando, esse tio, pensando, ele tem cabecinha de 5, ele não vai entender nada do que eu vou fazer. E abusou aquele fim de semana. E o menininho juntou todos os coleguinhas. Logo depois, aquele fim de semana, juntou e começou a contar em detalhes o que o tio estava fazendo. E um outro menino ficou tão assustado e chamou: professora, olha o que ele está contando. E a professora foi ver o que ele estava contando. E ouviu direitinho o que o tio fazia. Irmãos, o tio era um pedófilo. Agora, nós temos que entender por que uma pessoa se torna pedófilo, né? O relato da criança sobre abuso sexual é fantasiado. Ih, não acredita não. Agora, pense bem, as crianças não podem relatar aquilo de que não tem conhecimento. Raramente mentem sobre o seu abuso sexual, mas podem omitir informações sobre coação. Você não vai falar nada. Se não falar, você morre. Ou eu mato tua mãe. Os abusadores fazem isso. Os pedófilos fazem isso. Outro mito. Caso não houver dano físico, não existem efeitos prejudiciais. Muitas vezes os pais, tomando conhecimento de que a filha foi abusado, foi estuprado, então eles falam assim: vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos no médico. O que acontece, irmãos? Não tem nada. Fisicamente não se comprova nada, diz o médico, mas o abuso sexual é um componente significativo de histórias relatadas por homens e mulheres com transtornos emocionais, maritais, psicossociais. Sempre existirão efeitos nocivos, mesmo não havendo dano físico. A história de uma outra mulher, eu acabei de contar para vocês aquilo que ela descobriu de errado. Lembra a primeira história que contei para vocês? Mas uma outra senhora, ela entrou na minha sala depois de um seminário para ser ministrada pessoalmente, e ela começou a chorar. Ai, irmã, a senhora não sabe, eu joguei fora o meu casamento. O meu marido me esperou 3 anos. Eu não sabia por que acontecia tudo aquilo. Essa mulher tinha sido sistematicamente abusada dos 6 a 12 anos por um primo que morava perto. A mãe cuidava dessa menina com todo carinho, mas havia um dia na semana que a mãe não podia ficar, ela ficava sozinha. E o primo descobriu. E na visita semanal dele, o que acontecia? Era abuso sexual, não é? Então, era aquele caso. Quando o homem chegava, quer dizer, o marido começava a chegar perto dela, ela não via o marido, ela via o primo. Entende? E esse povo precisa ser curado. E nós temos muitos desses casos. Eu estou falando daquilo que eu sei. Quase 30 anos de Ministério de Libertação e Cura, nós temos enfrentado essa situação.
Outro mito: o comportamento sedutor da criança justifica abuso sexual e a torna responsável. Olha que mentira! O comportamento sedutor é normal na criança, mas pode se intensificar ou alterar devido ao abuso sexual. Apesar da sedução da criança, os adultos são sempre responsáveis pelo seu comportamento com as crianças, não é? Um dia eu estava vendo a televisão, ainda estava estudando nos Estados Unidos, e o repórter falava assim: como é que a senhora teve coragem de ter relação sexual com a tua filhinha de 7 anos? O homem tinha 37 anos. Então ela fala assim: ué, eu só concedi aquilo que a minha filha estava pedindo. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse tipo de burrice que existe na mente de alguns pedófilos. O pai fazendo isto. Agora, veja só. Pergunta para uma menininha pequenininha. Fala assim: quando você crescer, você vai casar com quem? Sabe o que a menininha vai falar? Com o papai. Vocês estão entendendo? O papai é o herói. O papai é o lindão. Ele é o perfeito. Ele é um semideus. Não é? E ela observa. E muitas vezes ela até insinua a fazer aquilo que ela faz com a mamãe. Vocês estão entendendo? Mas o pai tem que verdadeiramente ter essa posição de paternidade. Desenvolver o papel de paternidade e não de abusador, né? Então, o comportamento, já falei, né? Agora, o comportamento sedutor pode intensificar pelo abuso sexual. Quando vocês começarem a notar no teu filho, na tua filha, interesse sobrenatural, anormal na questão sexual, pode começar a pesquisar, porque provavelmente ele tenha sido abusado. Agora, o abuso não significa apenas relação sexual completa naquilo como tradicionalmente nós entendemos, penetração. O abuso sexual pode ser apenas toque. Um abusador toca nas partes íntimas da criança. Nessa hora, agora eu vou falar como libertadora. Tá bom, irmãos? Quando esse abusador, com a mão contaminada, porque o pedófilo é alguém que está totalmente contaminado. Provavelmente ele tenha sido abusado quando criança. E o que acontece? Ele carrega os demônios do abuso. E agora esse demônio está se manifestando nele. Ele nem sabe exatamente por que está acontecendo isso. E ele é empurrado por esse demônio a tocar numa criança. Quando ele toca com essa intenção, aquele demônio já passa naquela outra. Passa na criança. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o toque, não é? Beijo, qualquer beijo de um pedófilo, ele já está tocando. Vocês estão entendendo? É muito, muito importante entendermos tudo isso, não é? Agora, então, quando a criança começa a ter muito interesse, ou quando a criança começa a se masturbar, o pai e a mãe não sabem, mas por quê? Ela é tão pequenininha, de onde ela aprendeu? É porque alguma coisa já está acontecendo na vida daquela criança. E agora, veja só, o Don Allender disse que o abuso pode ser apenas visual. Agora, vocês já imaginaram? Nós deixamos a televisão ligada durante o dia, durante a noite. E tem uma criancinha pequenininha e a mãe e o pai pensam assim: ela não entende nada. Mas e o estímulo? E os demônios que foram contratados, que estão impregnando todos os filmes, irmãos? A gente vai ter que orar mesmo, pedindo para que essas crianças, né, não percam sua inocência. E outra coisa, a pornografia. O rapaz que está aqui, o Tiago tem falado sobre pornografia. 90% dos homens brasileiros, dentro da igreja também, está enfrentando a questão da pornografia. E quero dizer rapidinho,
A pornografia emburrece e anestesia o sexo. Se vocês estão pensando que a pornografia serve para estimular, o teu sexo está sendo anestesiado. Vai perder estímulo para com a sua esposa. E eu posso provar isso aí. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Quando ocorre abuso sexual, não se deve abordar assunto com a criança para que este seja esquecido. Irmãos, esse tipo de coisa a criança não esquece. Já está carimbado, está doente a criança. Eventos emocionalmente traumáticos, como abuso sexual, tendem a desenvolver psicopatologia em qualquer idade se não forem adequadamente abordados. Irmãos, eu fiquei sabendo, alguém me disse, olha, o pastor, um dos pastores desta cidade, foi pego por pedofilia. Ele era médico. Até liguei para ele, conversar com ele, para consolar e confortar, mas aquele homem precisava de libertação. O que aconteceu? Uma mulher, quando viu que aquele médico que havia abusado sexualmente dela, agora era nomeado como um dos pastores daquela cidade, ficou apavorada, ligou para o delegado da cidade. Senhor delegado, aquele médico que me abusou quando eu tinha 11 anos, etc., hoje ele é pastor. Você pode verificar isso para mim? E o delegado ficou apavorado, porque o delegado estava muito feliz, porque a esposa e as filhas começaram a frequentar aquela igreja. Pela misericórdia, ele colocou um investigador, dito e feito. Ele tinha uma desculpa muito boa, né? Plantão. Nos cultos ele não aparecia, porque estava em plantão. Só que ele não falou que plantão que era. E o delegado foi atrás, mandou o investigador, foi pego, enquanto havia culto, foi pego o homem com 2 meninas dentro de carro, lá perto, bem longe, naquela época, não é? Perto de aeroporto. Vocês estão entendendo? Não é? Então, muitos dos pedófilos também, que estão dentro da igreja, são pessoas que estão desesperadamente necessitadas, estão procurando solução. Por isso nós fazemos questão de primeiro ministrar os pastores, os líderes, muitas vezes são pastores de púlpito, outras vezes são levitas, não é? Outras vezes são diáconos que estão enfrentando esse problema. Porque nós não falamos quase sobre isto. Eu estava numa determinado país, um brasileiro estava lá e disse assim, que bom, que eu sei que 99% do povo tem problema nessa área, e a igreja quase não fala sobre o sexo. Mas que bom que vocês estão falando. Entende, irmãos? E nós não podemos fazer de conta que está tudo bem. Nós temos que enfrentar. Bem, vamos lá. Fatos e números referentes ao abuso sexual. Os perpetradores do abuso, pais e padrastos, são número maior. Mas olha que interessante, irmãos 13%, depois tios, terrível. Avós, 3%, primos, 18%, outros parentes, 11%, cunhados, 4%, mulheres, 6 a 8%. Hoje o número de mulheres abusadoras tem crescido por causa do lesbianismo. É alguma coisa horrível. Então, irmãos, por que do crescimento do abuso? Pela revolução sexual. Irmãos, um sujeito chamado Kinsey, na década de 40, fez uma pesquisa de comportamento sexual do americano. Só que este homem usou de má fé. Acho que ele pensou assim, a sociedade americana é muito quadrada, então nós vamos ter que fazer alguma coisa. E mandou fazer uma pesquisa e apresentou o resultado daquela pesquisa como sendo verdade. 50 anos depois, eles descobriram que tudo aquilo era mentira.
Aquela pesquisa dizia que quase todas as mulheres, todas as donzelas, as moças não são mais virgens, que a porcentagem de divórcio é muito maior do que vocês pensam. E o americano, olhando isto, lendo aquilo, disse assim: ah, é? Quer dizer que nós estamos fora do padrão. Baixaram o comportamento e a conduta, não é? Então, irmãos, aí começa o problema. E, no segundo lugar, abuso sexual nunca tratado. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, aliás, deixe-me dizer aqui, já vou adiantando, 95% das prostitutas foram abusadas. São pessoas que foram abusadas e que se envolveram nessa prática, não é? Agora, então, isso leva à prostituição infanto-juvenil. Outra coisa, a cultura sexualizada. Uma americana que veio trabalhar, estava 25 anos trabalhando no Brasil, uma missionária, disse assim: o que eu vou fazer com o brasileiro que é sexólatra? Agora eu devolvo para você. Nós somos sexólatras? Somos? Somos. E nós temos que enfrentar o divórcio e o novo casamento. O pai vai embora, a mãe casa com outro, traz um namorado em casa, depois começa a conviver, quem sabe até já se casou, mas de repente o padrasto olha dentro da casa e tem uma adolescente, versão, né, novinha da mulher com quem ele casou. Vocês estão entendendo? Ele é apaixonado pela esposa, mas tem uma versão mais jovem. Aí vem a tentação. Olha, muitos casos de padrastos. Não é para rir, é para chorar. Religiosidade proibitiva. Nós, no Brasil, e em várias nações também, enfrentamos uma religiosidade. Não faça, não faça, não veja, não faça. E quando uma vez, numa religiosidade tão proibitiva, quando você... tudo é pecado. Quando uma pessoa sai daquele limite, a pessoa não fica na periferia daquele limite, pula para outro lado. Entende? Então, em vez de... Eu lembro muito bem daquela senhora contando assim: irmã, minha mãe não me deixou comprar uma sandalinha, era tão bonitinha, mas minha mãe falava que aquilo era mundanismo. Ela comprou sandalinha e pulou para o outro lado. Entrou no mundão mesmo, por causa de uma sandalinha. Esse tipo de coisa é muito comum. Satanismo e o abuso como meio ritualístico. Uma igreja como a igreja de vocês aqui, provavelmente não se fala muito sobre satanismo, mas satanismo está muito presente. E dentro do satanismo, um dos meios de adquirir poder é o abuso. Quanto mais você puder apavorar uma criança através do abuso, aquela pessoa que está servindo Satanás recebe poderes. Tipo de abuso: dizia-se de modo geral que o abusador era homem, a vítima era menina. Aqui eu não tenho que repetir porque eu vou fazer rapidinho. Relações incestuosas: pai, filha, pai, filho, mãe, filha, mãe, filho, irmã, irmã, irmão, irmão, irmã, irmã. O mais relatado é pai e filha, padrasto, enteado. Intrafamiliar: pai e filha. Muitas vezes, irmãos, o pai não se aproxima à filha pensando: vou abusar dela. Não, ele se aproxima com determinado tipo de carência dele. Quer um abraço da filha. E de repente descobre que a filha não é mais filha, menina. Hoje ela é mocinha, vivendo no meio de estresse. E agora a dona, a esposa, não atende a sua necessidade. Muitas vezes está revoltado com o marido, não é? Não tem sexo saudável com a esposa. E a mãe, tem mãe que passa as suas tarefas para a sua filha. É uma coisa terrível, né? Multiproblemático, família desorganizada.
dentro dessa família, enfrentando alcoolismo, drogas, abuso físico, delinquência, doença mental. E a vítima é criança de abuso físico e sexual. A filha mais velha é a primeira, sendo substituída pelas mais novas. Um dia eu estava falando numa igreja, eu não estava fazendo nosso seminário, eu estava participando de um relato de viagem missionária. Chegaram 3 meninas perto de mim e falaram: pastor, nós temos que falar com a senhora. Eu não estava falando sobre sexo, nós não estávamos falando. Meu pai, nosso pai, abusa de nós. Eu falei: e daí, teu pastor? Aí eu já contei para ele, mas ele não faz nada. E eu estava lá e falei com o pastor: pastor, o senhor dá um jeito de cuidar dessas crianças, todas 13, 14, 15 anos. O senhor manda para nós, porque nós podemos fazer libertação com essas crianças, né? Só que ele nunca fez nada. É triste, né, irmãos? Abuso acidental. Acidental acontece. Muitas vezes o abuso a grande maioria é feito por pessoas conhecidas. Mas você pode... o abuso acidental pode acontecer com gente desconhecida. Não é verdade total. O abuso sexual acontece em grande maioria com pessoas conhecidas como vizinhos, um tio, amigo do pai, primo, médico, professores, dentista, padres, religiosos, pastores. Os pediatras levantaram uma estatística frequência de incesto, estupros e outras formas de abuso sexual nas crianças. A estimativa mais baixa de 40 mil, até mais alta de 400 mil por ano. Eu acho que é muito mais. Dinâmica do abuso sexual. O lar onde abuso sexual pode aparecer: um lar com carência afetiva, um lar onde não há demonstração de amor, lar onde o abraço não é cultivado, lar onde a palavra "eu te amo, meu amor", "eu te amo, minha filha", isso não é mais adotado, né? E numa casa onde existe inversão de papéis sexuais e emocionais, muitas vezes as crianças tomam conta dos pais. Emocionalmente os pais estão perdidos. Então são os filhos que tentam controlar a situação. Onde existe também muita rigidez. Eu falei da rigidez. Autoritarismo, controle com inúmeras regrinhas. Característica do abusador. Acho que a Luma falou um pouquinho. A pessoa se sente bem atraindo crianças e relacionando-se com elas. Sente sexualmente excitada por crianças, frequentemente pela ingenuidade sexual delas. E ele não é capaz ou não está disposto a encarar sua própria vida emocional. Nega sua necessidade por intimidade, também a sua falta de capacidade de se relacionar com os adultos. Irmãos, são pessoas que não reconhecem que precisa de uma intimidade, que o próprio casamento dessa pessoa tem que ser consertado, tem que ser ministrado. Então, o uso de álcool, quer dizer, eles usam muito álcool como elemento para desinibir e a pornografia como elemento para excitar. Vítimas de algum abuso sexual, essa é a segunda vez que nós estamos falando, e o abuso se transforma o abusado se transforma em abusador. E como é que se processa? Um contato físico, manipulação, toque ou penetração. Tudo isso é considerado como abuso. Processo da sedução. Primeiro ele se aproxima. Estou tendo amizade com você, mas você não vai comentar com ninguém, viu? Não é? Desenvolvimento da intimidade. O terceiro estágio é abuso em si. Quarto estágio é a manutenção. Aquela história que a Loma estava contando, que no meio de crianças, meninos que estavam ali, aparece um homem. Realmente é uma situação que deve se observar. Dinâmica da vítima.
a criança tem fome de verdadeiro relacionamento. Então, o que acontece? Faminta por um relacionamento significativo, devido a distanciamento e disfunção do lar. O lar é um lar, a vítima pode aparecer no lar matriarcal, a mãe que manda, o galo canta fino naquele lugar, né? Patriarcal, o pai fala, ninguém mais consegue arguir com ele. No lar caótico, sem autoridade, controlado pelas crianças. Lares disfuncionais produzem dependência, intimidade. E como a criança quer um abraço do pai, suporta o toque abusivo. Ela não desconfia que aquilo tem algo errado lá. E o desenvolvimento de intimidade, toque físico aceitável no início. Então, a criança, a menina fala assim, agora papai me quer, não é? E começa a satisfazer a dependência. Sou preferida dele. Isso justifica tudo que ela faz. E ela não percebe o que está errado, porque está faminta de amor. E depois vem o desconforto. A sexualização continua. Sou culpado por aquilo que está acontecendo. Porque ela começa a despertar. Ei, mas essa história de ficar com o papai, tem alguma coisa errada aqui, né? Então ela começa a experimentar a ambivalência e a perplexidade. Ela recebe o relacionamento no primeiro estágio. No segundo, se surpreende com a sensualidade. Ela começa a se descobrir. Poxa, esse negócio é gostoso. Terceiro estágio. A sensualidade se torna sexualidade e ambivalência. E daí, então, o que acontece? Ela sente o prazer, mas ela tem um ódio horroroso. Estou gostando de algo horroroso. Pobrezinha. Então, o que acontece? Ela começa a negar, a criança começa a fragmentar a parte desprezível. Ela nega ou desliga a parte horrível. Ela gosta da aproximação, do abraço, mas quanto maior a consciência de que está sendo usada pelo pai, pelo tio, pelo avô, tanto maior terá razão de negar o lado prazeroso do relacionamento. Então ela desenvolve um sentimento intenso de desprezo para consigo, a partir do momento que ela sente prazer do abuso. A vergonha a levará ao profundo desprezo de si. Mas ela se torna totalmente impotente. Não consegue parar o abuso, nem diminuir a sua própria dor. E o custo emocional é grande, o amortecimento interno é grande, a consequência da impotência total, a perda da capacidade de raciocinar, sentir dor, ter um julgamento distorcido de si. E assim, a imagem que a vítima tem, sou uma burra, sou uma nojenta, eu não presto, sou horrível, sou feia, e eu sou inferior, e sou culpado de tudo que acontece em casa. Geralmente, a vítima de um abuso é alguém que tem a tendência de carregar a culpa de tudo. Pai e mãe estão brigando, vai ver que sou eu a culpada. O pai foi desempregado, vai ver que sou eu a culpada. Na igreja tem confusão, vai ver que sou eu a culpada. Esse tipo de coisa. Ambivalência. Irmãos, isso é uma coisa muito, muito séria. Porque o corpo reage com prazer. Deus criou o corpo dessa forma, mas é prematuro. É uma criança, é um adolescente, e está numa situação terrível. Então, um envolvimento sexual é prazeroso, mas não deveria ser. A pessoa deve se sentir bem no contexto do contato físico, se não for a violência. Por causa disso, a vítima se sente ainda mais impotente, pois em algum aspecto percebe, eu quero, desejo aquilo que tanto detesto. Perplexidade, como poderia gostar, se na realidade estou sendo traída? Eu não presto. Então ela começa a se acusar. Por que eu suportei tudo isso? Por que deixei isso acontecer por tanto tempo? Por que deixei que acontecesse novamente?
ela sempre se vê como culpada por ter deixado que o abuso acontecesse e continuasse. A luta externa. Então, para sobreviver, ela se desliga da consciência interna. O que ela faz? Totalmente viciada na televisão, programas, e tem uma vida sexual sem medir consciência. Dorme com todo mundo, qualquer homem, qualquer mulher. Desenvolve uma autoestima muito baixa, desordem psicossomática, ela pode ter bulimia, dor de cabeça constante, dores nas costas e disfunção sexual, como eu já falei para vocês. Amém? Vamos combater tudo isto. Agora, eu tenho todo de como se libertar de alguém que foi abusado. Mas isso vamos deixar para outro capítulo, tá bom, irmãos? E muito obrigado. Vamos ficar de pé. Eu queria dizer a vocês o seguinte: todo fim de semana, se não é em São Paulo, em algum lugar, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o nosso seminário. E são 10 horas e 30 minutos de ensino. Já viemos aqui fazer também. E, naturalmente, não sei, 15 anos atrás ou mais, as coisas agora mudaram, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que não importa que tipo de estrago o nosso inimigo fez nas nossas vidas, existe solução, existe salvação, existe cura. Entende? Então eu quero dar essa esperança a vocês de restauração. Deus restaura, em nome de Jesus. Amém?